Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. Vamos lá, vamos começar? Ajeitar aqui o celular. Hoje a gente vai ler Jó 5. Peraí, ai, o celular tá caindo. Tem que subir aqui, peraí. Pronto. O celular tá caindo, gente, pensa. Bora lá? Jó 5. O ser humano nasce para o sofrimento. Lembrando que a gente estava a gente leu ontem a conversa de Elifaz. E ele continua falando, tá? Então, ontem foi a primeira conversa dele, hoje é a segunda. Aí amanhã a resposta de Jó para ele. Peraí. Talvez em cada um eu vou fazer o seguinte, eu acho. Cada amigo eu acho que eu vou ler num dia só, né? Eu vou ver o que eu faço aqui. Mas hoje a gente continua com Elifaz. Bora lá. O ser humano nasce para o sofrimento. Ah, Poliana, que pesado. Aí, gente, vamos acordar, vamos tomar um chá de acorda aí pra vocês verem como é que é a vida. Esse livro é muito denso, é muito maravilhoso. Grite agora para ver quem te responda e para ver qual santo anjo você se voltará. Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei, maldita sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais e não há quem os livre. A colheita do faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio do espinho. E o sedento suga os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o humano nasce para o sofrimento, assim como a faísca da brasa voa para cima. Há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre campos, põe os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados em um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astutícia deles. Astutícia. Tô engraçada inventando palavra. Ele apanha o sábio na própria astúcia dele. E o conselho que tramam não chegam a vingar. De dia eles encontrarão trevas, ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada os que lhe saem a boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres e a iniquidade de tapas para a sua própria boca. A mão de Deus cura, as mãos de Deus curam. Bem-aventurados aqueles a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina. O Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a sara. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará. Na 7ª, o mal não tocará você. Na fome, Ele livrará você. Na morte, na guerra do poder da espada, você estará abrigado do açoite da língua. E quando ver a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada. E dos animais da terra não terá medo, porque com pedras do campo você fará aliança. Os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá na sua tenda que está em paz.
percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e a sua posteridade ficará como erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como recolhe os feixes de trigo, no tempo certo. Veja bem, isso é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisso para o seu próprio bem. Ontem, no capítulo de ontem, nós falamos sobre o início da fala de Elifaz. Ele diz a Jó, então quer dizer que todo mundo pode sofrer menos você. Todo mundo pode sentir dor e você não. Então quer dizer que quando você estava por cima, né? E aí você ajudava as pessoas, você era assim maravilhoso. Aí agora que você está no sofrimento, então Deus não presta, Deus não é bom. Então quer dizer que agora o dia do seu nascimento tem que ser amaldiçoado. Então quer dizer que agora que você tá por baixo, tá tudo ruim. Deixa eu te falar, Jó, deixa eu te contar uma história. E ele começa hoje. O ser humano, ele nasce para o sofrimento. O ser humano, ele nasce aqui para o sofrimento porque a única forma da gente ir a um outro nível é através do sofrimento. Crescer dói, gente. Crescer dói. Pergunta para uma criança, ela não sente dor quando tá crescendo. Sabe? Tem o tal do temível salto de crescimento. A criança fica enjoada. O bebezinho, ele começa a fazer outras coisas, né? Que ele não fazia antes. Mas ele fica enjoado. Ele chora. Ele não dorme, ele não come. É ou não é? Sabe por quê? Porque crescer dói. De vez em quando, uma criança, mãe, tá doendo em tal lugar, tá doendo em tal lugar. Fez nada, menino. Perna tá doendo, as costas tá doendo, cabeça tá doendo. Sabe o que é isso? Dor de crescimento. Porque crescer dói muito. Crescer dói, mas dói de um grau que quando a gente é adulto, a gente não lembra que crescer dói. Porque a gente já cresceu. Só que todo crescimento gera dor. O problema é que as pessoas elas querem se vingar. Eu acho interessante que ele fala 2 pontos extremamente sensíveis nesse texto de hoje. Primeiro, que crescer dói, tá? Segundo, ele diz o seguinte: Deus frustra os planos dos astutos, para que eles não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astutícia dele. E o conselho eles tramam, os conselhos que eles tramam não chegam a vingar. De dia eles encontram trevas, no meio-dia andam tateando como se fosse a noite. Às vezes a gente se acha tão inteligente, né? Às vezes a gente se acha tão sábio. Às vezes a gente acha tão sabido das coisas. E na verdade, toda essa trama Deus abomina. Deus abomina quem quer se vingar na sua própria inteligência. Nossa, mas a gente é mestre. Mestre em querer fazer do nosso jeito. Mestre em querer se vingar do nosso jeito. Mestre em querer prejudicar o outro. É muito interessante isso. É assim, eu tô sentindo dor, então eu tenho que provocar a dor no outro. Isso é coisa do demônio, sabia? Deixa eu contar uma história para vocês. A Bíblia diz... Não eu, a Bíblia, tá? Que quando uma pessoa prejudica a outra, Deus fica irado. Mas Deus fica irado de um jeito, vocês não fazem ideia. Só que quando aquela pessoa que foi prejudicada quer se vingar dele, ou sente ódio no seu coração, sente mágoa, o sentimento negativo que ele tem já é a vingança. Então Deus afasta a ira dele do outro. Sabe por quê? Que às vezes as pessoas falam, por que o outro está sorrindo e eu estou chorando, sendo que ele me prejudicou? Sabe por quê? Porque você mesmo, com a sua estultícia, arrancou a ira de Deus da vida dele. Parabéns! É só essa vingancinha aí, esse sentimento pequeno. Se recuse a sentir ódio de quem te prejudicou. Se recuse a ficar com raiva. Se recuse a se vingar. Se recuse a fazer o mal. Se recuse. Sabe por quê? Porque aí você vira Deus na vida da pessoa e você não consegue fazer com que Deus
Coloque ele no seu devido lugar. Você mesmo já se vingou com o seu sentimento. Eu acho isso muito forte. Isso precisa te impedir de querer se vingar ou de sentir ódio das pessoas. Porque você precisa ter a consciência que se você fizer isso, Deus vai tirar a mão dele da vida do outro. É isso que você quer? Eu não quero. Eu quero que cada um seja julgado segundo o conselho do Pai e não meu. A Bíblia diz que a nossa inteligência é como um trapo de imundícies. A nossa inteligência é nada. Nossa, por que está acontecendo isso comigo e com o outro? Ele está ali postando foto, ele está feliz, ele está vivendo uma vida maravilhosa, sendo que ele fez tal. Tá aí. A vida dele é essa. E você, o que você está fazendo da sua? E você, como você está servindo? E você, como você está amando os seus? E você, como você está servindo ao Senhor? Como você está servindo a sua igreja? Ah, nem tem igreja, né? As pessoas são assim. Elas não vão falar que elas são crentes de qualquer coisa, menos de casa do Senhor, né? Como você está servindo? Como você está amando? Como você está exercendo um ministério? Como as pessoas estão vendo Jesus em você? Não tem, só tem a vingança, só tem para contar para todo mundo como você é vítima. Gente, isso não é evangelho, não, gente. Isso é qualquer coisa, menos evangelho. Eu e você precisamos agora entender o que de fato é evangelho. A gente precisa viver de verdade o que é o evangelho do Senhor. Como é ser um homem ou uma mulher de Deus. A gente não pode fazer isso, a gente não pode ser assim. Isso é coisa de gente secular, coisa de gente do mundo. A gente precisa acordar para a vida agora. A gente precisa acordar para a vida hoje. Porque se você não acordar para a vida, vai passar a sua vida inteira você com esse sentimento de que Deus te deve alguma coisa. Deixa eu te contar, Deus não te deve nada. Nada. Você acha justo? Não tô achando nada justo. Tá tudo errado na sua cabeça. Na hora que você começar a olhar para o outro com um olhar de compaixão e ter a certeza de que quando a gente prejudica alguém, Deus mesmo faz algo. Deus mesmo responde. Deus mesmo... Nossa! Você precisa olhar para o outro com um olhar de compaixão e não de ódio. A tua mudança precisa vir de dentro para fora. Precisa vir da presença do Pai. Ou você é, ou você não é. A Bíblia diz que aquele que está em cima do muro, Deus está a ponto de vomitar. Deus odeia os vitimistas. Ele detesta. O ser humano, ele foi criado para isso, para superar a dor. Ele foi criado para contar um testemunho. Ele foi criado para santificar a carne. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eles falavam de Jesus na época que Jesus nasceu? Acaso pode vir algo bom de Samaria? Pode. Acaso pode vir algo bom daí? Pode. Acaso pode vir algo bom daqui? Pode. Sabe por quê? Porque quando eu e você olhamos para a verdadeira salvação, nada disso importa e tudo vira pó. Nada é seu. Nem essa dor é sua, nem essa dor é minha. Tudo vira pó. Você está distraído, você tem que começar a olhar para a direção certa. E a direção certa é a cruz. Porque é ali que vai garantir a nossa eternidade. É Jesus quem vai mudar a nossa sorte. É Jesus quem vai endireitar as nossas veredas. É Jesus quem vai transformar a minha vida e a sua vida. É a palavra. É por meio da palavra que seremos santificados. As pessoas estão conectadas com a dor dela, mas elas não estão conectadas com a palavra. Aí você sabe o que acontece? A gente faz tudo menos ser de Deus. Isso não existe, gente. Acorda. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre a palavra. O evangelho é sobre Jesus. O evangelho é sobre sacrifício. O evangelho é sobre fé. E a fé é a certeza do que não se pode ver e a convicção de fatos que ainda não existem.
Isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que você e eu sentimos. O Evangelho é sobre a salvação. E a salvação, ela vem numa conquista. Ela não vem, ai, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sofro. Não. O Evangelho não é assim. O Evangelho é sobre presença. O Evangelho é sobre pisar na cabeça do diabo. O Evangelho é sobre vencer a dor. O Evangelho é acima disso tudo. Não é disso tudo, é acima de. E você e eu precisamos aprender. A vida é feita de fracassos, mas ela também é feita de conquistas. Não adianta conquistar nada se não for com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque se eu e você começarmos a conquistar coisas que não sejam com a presença de Deus, nós vamos estar encrencados. Eu e você precisamos aprender de fato a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que aí sim a nossa sorte vai mudar. Olha para a direção correta, que você vai ver que tudo que você pensa hoje, tudo que você vive hoje, tudo isso aí não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Porque nenhum tipo de vitimismo agrada o coração de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve à água de descanso. Nos deixe e nos permita sentir a Tua presença, Senhor. Pai, nós estamos aqui nos dedicando a Ti e Te pedindo, Senhor, Espírito Santo, nos revela o caminho. O Senhor está feliz com a nossa vida, com o nosso comportamento. Eu quero Te pedir, não afasta de nós a Tua presença. Nos leve, Senhor, ao entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, mas é principalmente de Jesus. E é por Ele que a gente se levanta todos os dias. Deus te abençoe. Um dia cheio de graça na sua vida. Um dia de revelação, de palavra. Um dia em que a presença do Senhor vai ser palpável. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até amanhã.